Então, bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar hoje aqui com vocês para a nossa segunda conferência do primeiro ciclo de conferências virtuais da Liga Acadêmica de Embriologia e Microscopia Aplicada. A gente conta com o apoio também do nosso programa de pós-graduação em Ciências Morfofuncionais e a professora Ana Paula Nunes, nossa convidada, irá falar sobre os aspectos da fisiopatologia do SARS-CoV-2 e biossegurança na volta às aulas. Então, agradeço a presença de todos, especialmente a professora Ana Paula pela sua disponibilidade. Obrigado, pessoal da Liga, por todo o apoio. Eduardo, pelo apoio técnico também. Acho que vai ser um momento bastante proveitoso. Quem for tendo dúvidas, coloque aqui no lado ao chat, que a gente vai fazer o momento de tirar dúvidas. Ana Paula, por favor, com você. Então, eu vou tentar falar hoje para vocês aqui um pouquinho sobre a fisiopatologia, né, do SARS-CoV-2. Eu queria, antes de tudo, dizer para vocês que tudo que a gente vai falar aqui são meias verdades, né? Porque a pesquisa ela está acontecendo de uma forma e a gente tem uma grande quantidade de informações jogadas na literatura. Em 2 meses, né, sobre Covid, no PubMed, tem cerca de 15 mil publicações. Mas isso também faz com que a gente tenha que ter um senso crítico muito grande naquilo que está sendo publicado, porque muitas coisas, muitos artigos, se a gente estivesse em um outro momento, que não fosse essa fase da pandemia, talvez esses artigos não conseguissem a publicação em revistas de grande impacto, como a gente tem visto quando você puxa tudo que está no PubMed, tá bom? Então, eu vou aqui colocar a minha apresentação, Eduardo, aí você me confirma se está aparecendo tudo direitinho. Então, pronto, esse é o título da conferência que foi sugerida, aspectos da fisiopatologia do SARS-CoV-2 e biossegurança na volta às aulas. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre o vírus, é bom a gente dar o nome ao vírus, né? Então, quais são os aspectos virológicos desse vírus? Ele é um vírus que pertence ao grupo 4, ele é composto por uma fita simples de RNA, ele é da ordem de nidovilares, da família Coronaviridae, da subfamília Coronavirinae, e ele está incluído numa família que é dividida em 4 grupos: alfa coronavírus, beta coronavírus, delta coronavírus e gama coronavírus. O SARS-CoV-2, da mesma maneira como o SARS-CoV e o coronavírus que foi responsável por uma epidemia no Mediterrâneo chamada de MERS-CoV, eles estão dentro desse grupo dos beta-coronavírus. E hoje já sabe-se que esse vírus ele tem basicamente 2 tipos, o chamado tipo L e tipo S. O tipo S, responsável mais ou menos por 30%, seria a forma virgem do vírus. E o tipo L, que seria de 70%, aquelas adaptações que o vírus já sofreu, né, em todos os polos do nosso planeta. No entanto, não se sabe ainda se o fato da doença estar sendo causada pelo tipo L ou tipo S, se isso tem uma implicação clínica. Até o momento, não há implicações clínicas conhecidas. A mídia já mostrou muito, e isso acho que já é de conhecimento de todos, que as principais vias de transmissão desse vírus se dá pelo contato pessoa a pessoa, pelas gotículas respiratórias que está aqui representado nessa foto e por aerossóis em procedimentos. Tá? Então, pelo fato de acontecer essa transmissão, e é uma taxa de transmissão alta, principalmente por conta de gotículas e aerossóis, que se observa um alto grau de contaminação de profissionais envolvidos nos serviços de saúde. E isso aconteceu principalmente no começo, quando não se tinha essa consciência ainda muito avivada sobre essa possibilidade de transmissão.
Quando a gente fala de transmissão de pessoa a pessoa, a gente está se referindo a momentos de fala, de tosse e de espirro. Qualquer uma dessas situações, elas liberam gotículas respiratórias, tá? E aí, o que é que o artigo publicado em março de 2020, na New England, o que é que ele trouxe? Que, em relação ao SARS-CoV-2, as cargas virais mais altas, elas estão presentes no início dos sintomas e estão nas vias aéreas superiores. A gente vai ver lá na frente que, de acordo com o caminhar da doença, o vírus vai saindo das vias aéreas superiores e caminhando para as vias aéreas inferiores. Um outro problema desse vírus é essa possibilidade de transmissão pelo contato de mucosas ou após o contato com superfícies que estavam previamente contaminadas e posteriormente você inadvertidamente toca em olho, nariz ou boca. Em relação a essas gotículas e os aerossóis que vale chamar atenção aqui, sabe-se que essas gotículas, elas têm a capacidade de serem encontradas até mais ou menos uns 2 metros de onde estava a fonte contaminante. Saiu na literatura e saiu muito na mídia que poderia ser encontrado com 3 metros, 4 metros, mas isso acabou que não teve uma consistência e realmente se trabalha ainda em torno de 2 metros. Uma outra coisa que não existe é esse vírus ficar suspenso no ar. Ele ficar sozinho no ar, sem estar dentro de nada, né? Então, não há possibilidade de você estar caminhando numa rua e você, mesmo não tendo ninguém naquela rua, mas se ali passou alguém que estava contaminado, o ar pode poder lhe contaminar. Agora, o que é que a gente o que é que está em investigação? É que a gente sabe que os aerossóis, eles podem ficar suspensos por até mais ou menos umas 3 horas. E aí, será que o vírus, ele estando dentro de uma gotícula produzida pelos aerossóis, eles também vão estar patogênicos por esse tempo? Existe um trabalho publicado também na New England, em que eles mostraram, compararam na realidade, né, o que acontecia com SARS-CoV-2 e o que acontecia com o SARS-CoV-1. E eles confirmam nesse trabalho a informação que a gente deu no slide anterior, que realmente, tá, esses aerossóis, eles estão aqui até 2 horas e que a gente tem vírus viável aqui. No entanto, quando eles fizeram a titulação desses vírus, o que foi observado? Que à medida que o tempo vai passando, né, com meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, os títulos virais de SARS-CoV-2, eles caem muito mais quando comparado do que o SARS-CoV-1. Então, isso é pelo menos assim, a gente não vai desconsiderar, mas é uma luz de que provavelmente, né, o SARS-CoV-2, ele tem a capacidade de sobreviver menos em gotículas em aerossóis do que o SARS-CoV-1. Esse vírus já teve o seu RNA detectado em sangue e em fezes. Principalmente fezes tem sido relatado aquelas transmissões, aqueles contágios que acontecem muito fora da curva, depois de 20, 21 dias, 30 dias, tá? O SARS-CoV, o inicial, o primeiro, ele também foi detectado em todos esses sangue, fezes, mas também urina e escarro, e o SARS-CoV-2 sabe-se também que no escarro, tanto que o o RT-PCR, quando a doença já está para as vias aéreas inferiores, a principal local de pesquisa desse vírus deve ser o escarro e não os suaves de nasofaringe.
O tempo médio de disseminação desse vírus, ele está em torno de 20 dias. Por que que vai tão longe esses 20 dias? Exatamente por conta desse caso que eu chamei a atenção de vocês, de que há registros de contaminação, mesmo o paciente já tendo desenvolvido anticorpos, ele ainda conseguiu transmitir com 32 dias e de fezes com 39 dias. A taxa de transmissão dele, ele varia muito, mas ele está sempre nisso aqui, em torno de 0,5% a 5%, a depender do continente. Agora, o que eu quero chamar a atenção é esse índicezinho aqui, que é o índice S0, que ele quer dizer é uma identidade do vírus, tá? E ele está mostrando o quê? Que a taxa de transmissão, ou seja, uma única pessoa que está com o SARS-CoV-2, ela consegue transmitir para 3,2 pessoas. E se a gente comparar isso aqui com o RO do H1N1, veja que era a metade, e H1N1 já é uma infecção respiratória grave. Uma característica sorrateira do SARS-CoV-2 é que parece que a distribuição, ou seja, o shedding, né, a entrega desse vírus, ela pode ser semelhante entre pacientes sintomáticos e assintomáticos. No entanto, reforçando o artigo da New England que eu mostrei anteriormente, como o vírus ele vai estar no estágio inicial, você tem uma maior carga viral, então a maior transmissibilidade realmente ela acontece nos estágios iniciais e em pacientes sintomáticos. Esse gráfico é um gráfico bem interessante, apesar dele ser do começo da pandemia, né? Então, a OMS não tinha nem decretado a pandemia. É um gráfico que a gente mostra aqui só para vocês entenderem essa taxa de transmissão elevada do SARS-CoV-2. Vejam que aqui eu tenho 3 cores diferentes. Eu tenho laranja, que representa o comportamento da epidemia do SARS-CoV. Eu tenho aqui o azul, que representa a epidemia da influenza ou H1N1. E eu tenho aqui em vermelho, que representa os dados iniciais da epidemia do SARS-CoV-2, tá? Então, eles pegam esse gráfico em que ele está dividido por dias. Espera, né, as 3 doenças chegarem a um ponto em que todas elas têm mais de 100 casos notificados. E aí vejam o que acontece. A epidemia por SARS-CoV, ela foi uma epidemia grave, realmente houveram muitos óbitos, mas, no entanto, ela foi acontecendo ao longo dos dias, tá? Quando a gente observa a linha aqui, a curva de H1N1 em 2009, o que é que a gente observa? É que essa linha aqui, ela já está muito verticalizada. Então, também morreu muita gente, e morreu muito mais do que se a gente comparar com SARS-CoV. Ou seja, aqui já está mostrando o impacto no sistema de saúde, porque muita gente adoeceu num pouco período de tempo. E quando a gente compara com SARS-CoV-2, é pior ainda. A linha, ela fica quase que totalmente vertical, né? Então, isso aqui está mostrando, gente, que realmente não há sistema de saúde, nem público nem privado, que consiga atender de forma adequada todos os pacientes em um curto período de tempo. Bom, vamos entrar agora para a gente tentar entender um pouquinho como é que esse vírus ele é reconhecido pela célula do nosso hospedeiro e como ele entra nesse vírus. Esses trabalhos aqui, eles são baseados no que foi descrito sobre o SARS-CoV. Ok? E aí, os pesquisadores, eles estão aproveitando muitas dessas informações do SARS-CoV para tentar entender como funciona agora o SARS-CoV-2. Esses 2 vírus, eles são semelhantes, eles têm a fita simples de RNA, têm as proteínas que vão constituindo os seus envoltórios e tem o capsídeo, que é o envoltório externo viral.
que ele é constituído basicamente por lipídios e ele apresenta umas proteínas que elas se projetam para fora da membrana viral. Essas proteínas são chamadas de proteínas spike. Essas proteínas são as que vão encontrar, aqui está representada a célula do hospedeiro, vão encontrar na membrana da célula do hospedeiro uma proteína, né, que é chamada de enzima conversora de angiotensina e A2, que a gente sabe que tem a ECA e a ECA2, tá bom? Só que esse reconhecimento, ele acontece, mas ele precisa ser ativado para que realmente haja a ligação entre essa proteína, entre a proteína spike e o receptor. E isso é feito através de uma proteína também transmembrânica, que é a TMPRSS2, tá? Que quando acontece essa aproximação, é como se aqui a TMPRS2 fosse o cupido, né, entre um casal aqui de namorados. Então, é preciso que haja essa ativação. E quando essa proteína ativadora entra em ação, o que acontece? Esse vírus ele vai passar como todo e qualquer vírus, por um processo de endocitose. A gente não sabe se existem a necessidade de proteínas coacopladoras para poder acontecer esse processo, ou se seria um processo mesmo passivo de endocitose desse vírus. Mas o que é que tem de grande importância e diferença desse vírus? É que ele leva com ele, na endocitose, ela leva o seu receptor. Ou seja, ele leva com ele internaliza a ECA2, tá? E lá dentro vai acontecer todo aquele processo de replicação viral que acontece em todo e qualquer vírus. Então, é vírus de RNA, ele vai sofrer a ação de transcriptase reversa, vai formar DNA proviral, o DNA proviral vai se integralizar no DNA do hospedeiro, né? E aí, quando ele se integraliza, ele acaba que comanda a maquinaria da célula, passa a produzir as proteínas necessárias para a sua replicação, acontece a montagem do vírus e ele é liberado. A gente não vai ver o lado desse gráfico agora, nós vamos estudá-lo um pouquinho lá na frente. Vamos então saber o que é, quem é essa ECA2, tá? Então, ECA2, o receptor de ECA2, ele está expresso em praticamente todo o nosso corpo. Então, está nos pneumócitos tipo 2, está nas células epiteliais estratificadas do esôfago, está no cardiomiócito, nos enterócitos, em todo o endotélio vascular, está presente no epitélio de túbulos renais, nas células uroteliais, nos colangiócitos, na mucosa nasal, na mucosa oral, cérebro, tecido adiposo, estômago, pâncreas, polpa dentária, ligamento periodontal, ou seja, e mais estão sendo mostrados outros locais, como esse trabalho publicado recentemente, em que foi visto no epidídimo, foi visto na mama, foi visto no ovário, né? Ontem eu estava assistindo uma outra aula lá de uma equipe lá da Hospital das Clínicas da USP, e eles dizendo que agora, né, saiu também que você encontra nos testículos e estão achando que talvez o testículo seja um reservatório do vírus. Esses outros tecidos, isso do vírus, não é do ECA, tá? Então, no testículo, então é porque lá no ponto aqui de epidídimo, lá tem o vírus, né? Ou, aliás, tem o receptor e talvez o vírus fique lá. E quando a gente fala até também em mucosa oral, esse mesmo trabalho, eu achei interessante que ele estratificou por localização, por exemplo, da língua. Isso porque se falou muito na literatura e mesmo na mídia da questão. Eu recebi uma série de
zaps, o pessoal dizendo que tinha que fazer bochecho 4 vezes no dia com peróxido de hidrogênio. Ninguém deve fazer isso, porque você muda, você provoca uma desbiose na cavidade oral, ou seja, você muda a microbiota e você pode estimular, né, incentivar o aparecimento de cáries e de doença periodontal. Mas realmente a língua é a principal localização desses receptores, tá? Não sei se o vírus liga aqui e seria uma porta de entrada, isso não se sabe, e em todos os locais da língua, tanto no soalho como base de língua, e ele também está presente em outros sítios da boca, como a própria toda a mucosa bucal e a gengiva. Isso a gente está falando dos receptores. E aí, qual o significado desses achados? Eu tenho receptor lá, então quer dizer que eu estou dizendo necessariamente que o vírus vai entrar por aqui, que ele vai se ligar? Ninguém sabe. Os próprios autores chamam a atenção no trabalho disso aqui que é bem verdade. Eu digo sempre que HPV todo mundo tem. Quem beija tem HPV. Né? Então, em mucosa oral, ela está presente. E tem trabalhos que mostram isso aqui, olha, que 99% dos pacientes, eles não apresentam nenhuma manifestação oral de HPV. No entanto, se a gente fizer um teste molecular para detecção de DNA viral, 81% dessa população vai dar positivo para HPV. E ainda, se for feito dosagem de IgA anti-HPV na saliva, está presente ali 44% dessa imunoglobulina. Né? Então, assim, não tem um significado, não existe ainda um significado bem claro sobre essa possibilidade, né, desses receptores favorecerem a invasão, né, ou a entrada do vírus. E aí, o que é que tem de importante a gente ter chamado a atenção de que ECA2 ela foi internalizada junto com o receptor. ECA2, junto com o vírus, ECA2 ela tem a função de um pouco de trabalhar na regulação da produção de angiotensina 2. Bom, quem é essa angiotensina 2? Ele é um agente vasoativo, para quem já passou na fisiologia já sabe, né, que existe um sistema chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, que é comandado principalmente por uma comunicação de fígado e rim, tá? E que ele é responsável, esse sistema, com muitas atividades do nosso corpo, e atividades extremamente importantes. Vou chamar a atenção aqui do controle da pressão arterial. Mas já sabe-se há um tempo que esses sistemas de renina, angiotensina e aldosterona, eles são a possibilidade de encontrar ele de forma local em diversos tecidos, tá? E esses sistemas, eles são capazes de gerar a angiotensina de uma forma independente desse sistema geral que a gente está falando aqui para vocês, que seria aquele combinado entre fígado e rim. E o que essa angiotensina, qual é a importância dela estar ali no nosso corpo, né? Então, ela é responsável pela síntese de DNA por células de uma série de locais, dentre eles, chamei a atenção do ligamento periodontal, regula a formação óssea, é responsável pelo crescimento celular e fibrose, apoptose, geração de espécies reativas de oxigênio, induz a liberação de prostaglandina, recruta muito leucócito, ou seja, é um composto vasoativo que ele leva muito a uma proliferação, levando à fibrose, tá? Ele regula a formação óssea, mas ele é um produto que é extremamente inflamatório. Né? Então, agora a gente vai voltar aqui para esse lado do gráfico, tá? Então, vamos entender por que eu não posso ter também muita angiotensina. Esse é um esquema que em todo livro de fisiologia tem, né, e de patologia, porque é isso que acontece sob o ponto de vista sistêmico, é o que vai acontecer localmente.
Para eu formar angiotensina 2, eu preciso de uma ECA1 que vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Só que a angiotensina 2, quando ela sofre a ação da ECA2, ela forma um subproduto, que é a angiotensina 1,7. E esse lado aqui esquerdo da cascata, angiotensina 1 formando angiotensina 1,9, esse lado ele vai um pouco balancear, porque ele tem ações antagônicas o lado em que vai ser formada a angiotensina 2. Veja, se a angiotensina 2 está formada e ela se liga a um receptor que tenha na célula, essa angiotensina 2 ela vai levar, olha, a vasoconstricção, permeabilidade vascular, vai dar injúria aguda de pulmão, vai dar uma remodelação adversa de miocárdio. Tá? Então, quando o paciente que foi infectado pelo coronavírus, ele tem essa down regulation de ECA2, que aí o lado esquerdo da cascata não vai acontecer, né? Essa down regulation, ela tem algumas repercussões importantes, né? Então, assim, está ativado o sistema renina-angiotensina, aqui desse lado, ele vai levar a infiltração de neutrófilos, né, por conta de uma expressão desregulada de angiotensina 2. E nesse trabalho do qual a gente retirou esse esquema, ele fala que apesar de ter sido a observação em um número pequeno de pacientes, tá? Os autores sugerem que esses pacientes com COVID, eles apresentam um maior nível sérico de angiotensina 2 e que esse maior nível sérico foi correlacionado com a carga viral e correlacionado com o grau de injúria pulmonar. E falando de injúria pulmonar, esse é o grande medo, né, da população, é que chegue na injúria pulmonar. E por que acontece essa injúria pulmonar? Lembram que eu falei para vocês que o vírus, a topografia dele é nasofaringe. Nos primeiros dias é lá que ele está. Mas à medida que a doença vai continuando, esses vírus eles vão baixando, eles vão descendo pela árvore traqueobrônquica e ele chega ao pulmão. E no pulmão, o nosso pulmão, ele é revestido, né? Eu tenho até medo de falar isso aqui com tantas histologistas, Virgínia, Renatinha, Caruza, né? Mas o nosso pulmão, ele é revestido por umas células epiteliais que são chamadas de pneumócito tipo 2, que é essa célula larguinha, que apresenta esse montezinho de grânulos dentro dela, e são essas células, os pneumócitos tipo 2, são as células que no pulmão mais expressam os receptores ECA2, tá? Essa célula tipo 2, ela é uma substância surfactante que é exatamente a que vai ser responsável para poder manter os alvéolos bem abertos e assim possibilitar que o pneumócito tipo 1, que é essa célula fininha, que ela sempre está em continuidade com o 2, faça as trocas gasosas. Então, quando o paciente ele está covídico e ele já a infecção desceu para as vias aéreas, tá? Então a gente vai dizendo que aqui agora o dano ele vai ter um aliado, que vai ser a própria resposta inflamatória. Então aqui eu tenho um alvéolo normal, vejam que está aqui o pneumócito tipo 2 e o fininho, que é o tipo 1. Aqui eu tenho o interstício e aqui eu tenho o vaso sanguíneo. E é exatamente nessa parte aqui que vão acontecer as trocas gasosas. Quando o meu paciente ele já está nessa fase, né, o portador já está nessa fase, vai haver o dano da própria célula, porque o vírus está invadindo, né, vai levando mesmo a dano das células, e os pneumócitos, eles estão aqui, são eles que são as células-alvo. E nesse momento, né, vai haver nessa região, por conta de todo o dano que está acontecendo nas células,
aquela liberação de uma série de citocinas. Então, aqui são citadas somente TNF-alfa, interleucina 6, né? E a gente já consegue observar, interleucina 6 e 1, a gente já consegue observar uma diferença do lado normal para o lado lesado. E aí, né, vai ser ativado um processo inflamatório local, que isso aqui também é uma figura, né, tirada de um artigo da New England, falando sobre a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é a mesma patogênese, né? O que é que ele diz? Quando há o dispare de todas essas citocinas, então vai haver um aumento da permeabilidade vascular, que a gente sabe que tem. Havendo aumento de permeabilidade vascular, vai haver um aumento vai haver o edema, tá? Então, tanto eu vou encontrar o edema, voltando aqui, nessa área intersticial, como eu vou encontrar o edema dentro do próprio alvéolo, tá? Então, vai haver essa perda da estrutura alveolar, e isso aqui, olha, começa a ser produzido, isso aqui, Virginia, eu botei que eu lembrei de você, a questão da membrana hialina, tá? O que vai acontecendo? Essa membrana basal, ela já ficou só a membrana basal, eu não tenho mais as células, o pneumócito 1 e 2, fica a membrana basal, passa a haver uma grande proximidade do alvéolo com os vasos sanguíneos e com o intestício. Esse intestício passa a produzir principalmente o fator tecidual, que é extremamente fibrogênico, e acho até que, assim, numa tentativa do próprio organismo tentar preservar, né, essa camadinha do alvéolo que já está danificado, com aquele intestício que está bem inflamado, ele começa a produzir assim um colágeno que é chamado de membrana hialina, e isso aqui também vai dificultar o quê? A própria distensão do pulmão, dificultando a respiração do paciente. Então, o paciente chega no que se chama da síndrome do desconforto respiratório agudo. E aí, nesse momento, há estímulo dos nervos periféricos perialveolares e o paciente passa a desenvolver muita tosse. A gente está vendo a grande proximidade com o vaso sanguíneo. Então, aí vai ser ativada, a partir de agora, uma resposta inflamatória sistêmica, com aumento de uma série de marcadores, como aumento de interleucina 6, aumento de dedímero, aumento da ferritina, aumento de LDH, todos são marcadores que representam principalmente ferritina e LDH, que está tendo dano celular. Né? Então, vai haver também estímulo do sistema nervoso central, com a produção de prostaglandinas, né, disparando o mecanismo de febre, e o acometimento sistêmico para órgãos chaves, como o rim, principalmente, o paciente chega realmente em insuficiência renal aguda, fígado, o sistema vascular, e o paciente pode desenvolver sepse. Então, se a gente pudesse agora, que a gente viu muito de uma forma geral, a patogênese, né, do vírus, o que é que ele faz, o caminho que ele vai seguindo, a gente pode dizer que a doença ela tem 3 fases. É a chamada fase de infecção precoce, que seria uma fase leve, é a fase em que está tendo realmente a infiltração e a replicação viral, especificamente nas vias aéreas superiores. A fase 2, que seria a fase da pneumonia em si, que é uma fase moderada, onde tem dano alveolar, como eu mostrei para vocês, na árvore traqueobrônquica e no próprio pneumócito 1, vai havendo dano através da ação viral, e é a fase em que a doença está nas vias aéreas inferiores. E a fase de inflamação sistêmica, que foi essa última que eu dei um en passant para vocês, né, que seria a fase grave, aonde tem dano pulmonar evidente e tem dano de órgãos secundários pela própria resposta imunológica e sistêmica. E aí, gente, tem esse gráfico que eu acho ele muito interessante.
É um gráfico que foi publicado logo no começo. Hoje em dia, esse estágio 2 ele já está sendo considerado como A e B, mas aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Então, o estágio 1 seria aquele estágio da infecção leve, tá? O estágio 2, a fase pulmonar, e o estágio 3 da hiperinflamação. E vocês estão vendo que esse gráfico está dividido em duas cores. Ele tem essa cor azul e ele tem essa cor róseo. Tá? Então, a cor azul, ela vai estar representando em cada fase a resposta viral, ou seja, o dano que está acontecendo é por conta da própria resposta ao vírus. E o que está na fase róseo, na cor róseo, seria a resposta do hospedeiro, ou seja, é aquela parte que o hospedeiro está sendo responsável pelo dano. Por conta de quê? Por conta da tempestade de citocinas que esse vírus, na sua fase inicial, ele estimula essa secreção. Então, a gente pode ver que no estágio inicial, a maior parte do dano é mesmo a resposta viral, que seria como acontece numa infecção respiratória, que geralmente deixa um quadro de linfocitopenia. E o dano de responsabilidade pela resposta do hospedeiro, representada por pouca coisa. No estágio 2, a gente já tem uma distribuição mais equilibrada, né? Então, tanto a resposta viral como a resposta do hospedeiro, eles vão estar contribuindo para que o paciente ele permaneça nessa resposta, nessa fase pulmonar ou estágio 2 da doença. E o estágio 3, aqui a gente tem a maior parte, né, seria o inverso aqui do estágio 1, a maior parte do dano, ela está acontecendo por conta do próprio hospedeiro. O próprio hospedeiro é que está produzindo, né, uma série de mediadores que estão causando danos em diversos órgãos. Então, se a gente comparar agora o que está em cada estágio, o que o paciente pode sentir. No estágio 1, geralmente o paciente apresenta anosmia, que é a hipoanosmia ou anosmia, que é a perda total do olfato, a ageusia ou hipoageusia, que seria do paladar, a odinofagia, a dificuldade de deglutição, febre, mialgia, tosse, tá? Então, o paciente aqui, ele tem o quê? Infiltração e replicação viral. Geralmente, ela dura entre 5 dias, às vezes em alguns trabalhos já mostra que vai até uns 7 dias, mais ou menos. Felizmente, 60%, 80% dos casos, eles estão dentro dessa estágio 1, né? A doença realmente é autolimitante, no entanto, o paciente tem uma certa linfopenia nessa fase. Na segunda fase, seriam aqueles sintomas respiratórios virais, né, em que pode haver a ação direta sobre os alvéolos e o comprometimento da respiração. Geralmente, ela dura entre 5 e 10 dias e cerca de 10 a 15% dos casos, eles evoluem para essa fase 2. E na fase 3 é aquela, como eu já chamei a atenção de vocês, você tem uma resposta inflamatória exagerada, que é conduzida pelo próprio hospedeiro. Né? Então, é o que eu falo, a maioria dos artigos trazem isso, né? Que há uma tempestade de citocinas, vai mais ou menos até, né? Seria mais ou menos a fase crucial de 7 a 10 dias, como eu já chamei a atenção, a elevação de uma série de marcadores inflamatórios e o paciente pode entrar em insuficiência renal aguda, pode ter dano hepático, pode haver o dano miocárdico, o paciente pode ficar desorientado também, tendo uma baixa consciência, e ele pode chegar ao estado de choque e sepse. E se a gente quiser fazer um resumo aqui de quais os sintomas, né, então é uma doença que ela é
multissintomática, porque ela se apresenta em cada paciente, ela se apresenta com uma combinação diferente de todos esses sintomas. Então, febre, fadiga, calafrio, dor de cabeça, congestão nasal, dor de garganta, a tosse seca, mas a tosse produtiva também é 33% dos pacientes, dispneia, náusea, vômito, diarreia e mialgia. Ou seja, então tem desde o sistema nervoso central até todo o sistema muscular, né, você pode encontrar. E hoje aqui não está, né, mas já tem alguns trabalhos publicados mostrando de umas possíveis manifestações na derme, né, em consequência da COVID. Há também uma possibilidade, ainda há artigos muito incipientes, de algumas alterações em boca, na mucosa bucal, mas a gente ainda não tem dados mais consistentes sobre essa informação. Tá? E esse gráfico eu também achei ele bem interessante, só para a gente ter uma ideia, que a gente sempre fica com medo. Ai, quanto tempo eu tenho que ficar no isolamento? Como é que é esse contágio? Esse gráfico a gente produziu, até eu me senti muito importante, porque eu não tenho a habilidade de se fazer aquelas grandes coisas em computador, e eu consegui fazer isso aqui baseado nas informações desse artigo, que foi publicado nos Anais Internacionais de Medicina Interna de agora em 2020. Então, o que é que ele diz? Ele parte do princípio que eu tenho uma população mundial representada por 100%. E ele realmente, no gráfico, ele traz dividido os pacientes em 4 grupos. Os pacientes contaminados, né? Com o grupo dos assintomáticos, que representaria 30%, aqueles que estão com sintomas leves a moderados, 55%, então esses dois aqui exatamente bate com aquilo que eu mostrei no slide anterior, cerca de 80% dos pacientes, né, acabam evoluindo de forma leve a moderada. Os sintomas severos, aqueles pacientes que entraram em sintomas severos, 10%, e eles chamam os críticos, aquele que pode levar à morte, 5%. E ele divide aqui que todo mundo aqui tá sem sintoma, mas aí você tem um ponto inicial que vai igualar todos esses grupos, que seria o dia do contágio, tá? E aí, esses pacientes assintomáticos, né, verifica-se que esses sem sintomas, eles vão ficar mais ou menos até aqui, 6º, 7º dia, tá? E que a partir daqui já começaria a acontecer a soroconversão ou a produção de algumas, né, das imunoglobulinas, tá? Então, é relatado nesse artigo que mesmo esse paciente assintomático e ele já tendo produzido alguma coisa de imunoglobulina, ele pode sim transmitir até mais ou menos os 13, 14 dias, né? Por isso, da preconização dos isolamentos de quem teve um contato, quem não teve com a pessoa já COVID, mas que está com algum sintoma, mesmo que seja só um, que ele fique em isolamento por esses 14 dias. Quando a gente vem aqui para os sintomas leves e moderados, parte do mesmo princípio, que teve aqui o contágio, que está com sintoma, começou a desenvolver os sintomas, depois do 5º, 6º dia, já está aqui com sintoma leve a moderado, e aí a gente vê que mais ou menos nessa fase aqui, que seria o correspondente há umas 3 semanas, mais ou menos 21 dias, mesmo o paciente já estando com algumas imunoglobulinas sendo formadas, ou seja, deveria estar imune, ele consegue transmitir. Esses 2 grupos primeiros, não há relato de morte, né? Esses pacientes aqui, eles não vão morrer. Agora, aquele grupo dos sintomas severos, da mesma maneira, começam sem sintomas, aparecem os sintomas severos, o paciente precisa de hospitalização e mais ou menos por volta também dos 21 dias, mesmo esses pacientes que estão hospitalizados, mas que eles conseguiram sair, esses pacientes já começam a produzir alguma imunoglobulina. Mas mesmo assim, esses pacientes, eles podem continuar transmitindo.
quer seja por via oral, através de um escarro, né? Ou então o paciente que precisou fazer um lavado brônquico, ou mesmo através das fezes. E 15% desses pacientes aqui, infelizmente, eles chegam a óbito. E os pacientes que têm sintomas críticos, né, eles são internados muito mais cedo, né, do que o dos sintomas severos, eles enfrentam um longo período de hospitalização e aqui somente 50% desses pacientes eles conseguem desenvolver imunidade e conseguem sair, mas 50% realmente chega a óbito. E veja que nesse artigo ele considera que esses pacientes sintomáticos severos ou críticos, eles continuam realmente nessa linha de possibilidade de contágio. Então, é um vírus realmente muito safado para a gente conviver com ele. Eu não sei se isso aqui eu vou falar rapidamente, só quando você deve utilizar esses testes, né, os testes rápidos, que eles são definidos de acordo com a fase da doença que o paciente esteja, né? Então, nessa fase inicial, que é o rosadinho, onde o paciente tem uma carga viral alta, mais ou menos aqui pelo 5º dia depois do início dos sintomas, é o período melhor para se iniciar a fazer a pesquisa do próprio RNA do vírus, né, que é o vírus RT-PCR, que tanto pode ser feito pelo sangue como a amostra de secreção. No entanto, a amostra de secreção você tem uma sensibilidade maior desse teste. Quando o paciente começa a passar para aquela fase já entre 5 a 10 dias, né, aqui depois dos sintomas, então nessa fase aqui, pode ser feito o chamado teste de antígeno, ou que é feito também com a amostra de secreção, em que aqui você não vai pesquisar o RNA, mas ele é pesquisado algumas proteínas do envelope viral. Então, nessa fase, esse teste de antígeno, mais ou menos entre o 5º e até o 10º dia, ele pode ter uma positividade. No entanto, vocês estão vendo que a sensibilidade do teste, desse teste de antígeno, ele é mais baixa do que a sensibilidade do RT-PCR, tá? E aí, aqui seria o que está em cinza, seria a fase em que o paciente entrou naquela fase da hospitalização, né, que ele está com a pneumonia. E aí, a partir mais ou menos do 10º dia, 14º dia, alguns artigos estão trazendo 14º dia, você pode fazer os testes de sorologia, né, para poder você visualizar se há formação de IgG e IgM. A gente sabe que IgM é uma imunoglobulina que é produzida numa infecção recente, e IgG, ela vai aparecer um pouquinho mais na frente, porque ela seria a imunoglobulina de anticorpo, representando o anticorpo de uma infecção passada, mas que você ainda tem os anticorpos, tá? No entanto, gente, isso tem variado muito. Primeiro porque é claro que todo mundo quer, entre aspas, um passaporte que seria a positividade de IgG. No entanto, isso não deve fazer com que haja relaxamento de todas as medidas de distanciamento, né, de o uso da máscara, a lavagem das mãos, o cuidado com os sapatos. E por quê? Porque não se sabe ainda se esses anticorpos, eles realmente, o quanto que eles protegem, sei lá, você está imune agora para sempre, igual quando a gente tem um sarampo ou toma vacina do sarampo, você ficou imune, né? Então, será que esses anticorpos, o quanto é que eles nos protegem, né? E nem por quanto tempo, né? A gente não sabe se ele protege 50%, 60%, 80%, e a gente também não sabe o tanto que eles protegem. O que tem descrito na literatura é que, quando acontece a soroconversão, realmente não tem sido encontrado o vírus
com capacidade de infectividade. Às vezes o paciente pode até fazer nessa fase aqui, depois de 14, 15 dias, fazer o RT-PCR e ele apresentar positivo, mas lembrar que aí pode estar sendo detectado partículas virais que não estão mais com capacidade infectante. Ok? Então, isso aí foi só para a gente dar uma visão também bem ampla sobre a questão da utilização dos testes diagnósticos. E por que a gente botou isso? Porque também está saindo aí muito na literatura a possibilidade de se usar a saliva por ser um método menos invasivo para o diagnóstico de SARS-CoV-2. Esses trabalhos aqui que saíram na mídia como se fosse de SARS-CoV, não são. Né? Então, a expressão de ECA2 no epitélio de glândula dos ductos, ela foi publicada em 2011, mas trabalhando com SARS-CoV, que, assim, nós acreditamos que também tendo SARS-CoV, que isso aqui também vai ser, está presente, esses receptores, da mesma maneira que estava, né, SARS-CoV. E também esse outro trabalho em 2004 que mostrou a detecção do SARS-CoV-2 na saliva antes que as lesões pulmonares apareceram, mas a gente não tem ainda dados atuais para o SARS-CoV-2. O que a gente tem, o mais recente, foi esse trabalho em que ele mostrou, os autores mostraram que 91,7% dos pacientes que tinha COVID foram positivos para o RNA do SARS-CoV-2, e ele não mostra dados, porque, como eu falei para vocês, muitos artigos, eles não trazem todas as informações necessárias, ele só sugere que esses vírus, eles podem ser cultivados partindo do princípio que seriam vírus vivos, tá? E esses resultados, apesar dele sempre dizer, né, que não tem um estudo criterioso desses resultados ao longo da infecção, seria realmente uma alternativa que gerasse menos desconforto, né, para os pacientes quando fosse fazer a coleta para testar o SARS-CoV-2. Né? E porque eu vou mostrar para vocês adiante, ele viu que havia uma certa sensibilidade e consistência quando foram comparados com os suaves de nasofaringe. Né? Então, seria uma forma de uma coleta menos desconfortável do que a coleta do suave de nasofaringe. Por que ele chega a essa conclusão? Ele acompanhou pacientes que estavam internados, tá, no hospital, e aí ele foi fazendo, de 3 em 3 dias, ele fazia o suave de nasofaringe e fazia a saliva. Então, realmente, ele mostrou em ambas as coletas que havia uma positividade, cada uma dessas bolinhas representa um paciente, tá? Então, via que realmente o teste tinha sensibilidade, né? E ele verificou, inclusive, que as cópias virais, elas pareciam que havia mais na saliva do que era detectado na nasofaringe. Se a gente olhar aqui, ele mostra que a média, inclusive, da detecção das cópias virais na saliva, ela é bem mais alta. A gente está aqui numa tabela algorítmica, né? Então, isso aqui representa muita coisa, do que o que ele encontrou na nasofaringe. Ele diz no artigo até que há um aumento de 5 vezes os títulos virais na saliva do que na nasofaringe. No entanto, ele também encontrou uma coisa interessante, é que quando ele comparou paciente a paciente, fazendo um pareado entre paciente 1, nasofaringe, paciente 1, saliva, o que é que ele observou? Ele observou que em alguns casos havia uma redução muito grande, né, do número dos títulos virais na saliva quando comparado com o resultado da nasofaringe. Mas a grande maioria dos casos, eles se mantiveram mais ou menos igual, ou algum deles, né, houve um aumento maior dos títulos virais, das cópias virais na saliva do que na nasofaringe.
Mas quando ele colocou esses resultados nos dias, tá? O que que ele observou? Que houve uma dispersão maior, né, das cópias virais quando elas estavam presentes na saliva. Então, me parece que na saliva ela seria mais fidedigna, talvez até a coleta do 12º dia, enquanto que na nasofaringe a gente ainda encontra, né, uma grande quantidade de casos entre os 16 e 18 dias. Sempre existem aqueles resultados que estão fora da curva, mas o que ele quis mostrar era isso aí. Parece que o vírus na saliva ele pode desaparecer mais cedo, mas que isso aqui seria realmente muito interessante para fazer um screening, né, em pacientes assintomáticos ou pré-sintomáticos nas infecções de SARS-CoV-2. Acredito que isso aí são os primeiros estudos, as coisas vão evoluir e a gente daqui a pouco deve ter alguma coisa mais consistente. Bom, e aí, no meio do caminho, no meio do meu curso, no meio da minha vida, no meio das minhas atividades, eu encontrei uma situação dessa maneira. E aí, professora Virginia, aqui a gente termina a primeira parte da aula para poder a gente ir para a segunda, onde a gente vai discutir como é que a gente vai tentar driblar essa tempestade de vírus na nossa vida. Como você quer fazer? Professora Ana Paula, no chat nós não temos perguntas, certo? Ok, então a gente agora pode continuar. surgiu agora aqui uma primeira pergunta da professora Renata. Você quer responder essa pergunta eu dela? já tô me tremendo com essa pergunta. O que é isso? Que conversa? Olha, maravilhosa a sua explicação. Eu tenho certeza que os alunos conseguiram compreender super bem, a sua didática é incrível. Eu vou ler aqui a pergunta da professora Renata. Então, Ana Paula, você acredita na possível imunidade cruzada sugerida pelo estudo da CEL? Uma parte das pessoas poderiam ser resistentes ao coronavírus, mesmo sem ter sido expostas ao vírus, por ter sido contaminado no passado por vírus semelhantes? Sim, sim, isso aí é uma coisa que está muito em alta e eu acho que isso pode acontecer, entendeu? O paciente não entra, né, se entrou em contato com um contato ocasional e ele pode sim ter uma infecção cruzada, né? Eu vi também alguma coisa, aliás, desenvolver uma imunidade cruzada, porque realmente é inexplicável de alguns pacientes, eu vou colocar a situação aqui da minha casa, né? Aqui nós moramos 5 pessoas, eu tenho um filho que ele mora na realidade em São Luís, mas conseguiu vir para passar 20 dias aqui conosco, e foi na época em que aqui em casa 4 pessoas foram contaminadas. A primeira pessoa foi o meu esposo, que o dele ele chegou naquela fase bem sintomática, tanto que ele fez todos os protocolos, mas ele com 12 dias é como se ele tivesse tido uma reativação, ou seja, ele entrou na fase inflamatória da doença e aí ele teve que entrar no corticoide. Felizmente foi tudo muito rápido e assim, a gente não teve muito problema, assim, ele não teve problema na saturação, não precisou ser internado. Daí, depois que meu marido ficou doente, com 48 horas, o meu filho mais novo, que tem 24 anos, também ficou doente. Aí estavam, né, eu, a minha filha Camila e o Daniel. E aí a Camila, quando eu fiz a sorologia dela, que foi feito, todos nós fizemos a sorologia, a Camila teve a doença e a gente nem soube que ela teve, e ela tinha IgM e IgG. IgM bem baixinha e IgG alta. Eu tive, pelo fato de que eu tive de uma forma bem leve, em 48 horas eu fiquei com anosmia, né, e tive um pouco de dor nas costas, mas foi só isso que eu tive, eu também, né, desenvolvi IgM baixo e IgG lá em cima. O meu filho Daniel, né, ele estava aqui e o Daniel nem apresentou, ele não tinha o IgM, mas o IgG dele lá em cima, né?
Ele não Então, apresentou assim, nenhum nada, sintoma. nada. Então, assim, eu acredito que sim, eu acho que é uma coisa isso aí é uma coisa que está sendo falado bastante, né, da possibilidade de uma infecção cruzada. E graças a Deus, Virginia, porque se não tivesse isso, Não né, tinha ninguém o estrago, apto em casa para ajudar, não é? o estrago era maior. O estrago era maior. Mas eu acredito que sim, eu tenho visto isso, né, nos artigos, em aulas de cursos que eu estou fazendo, eles Sim. sempre estão tentando, apesar de ter isso aí, né, de quem tem a soroconversão, sempre os imunologistas são muito são muito cuidadosos de dizer, olha, não se sabe ainda o quanto, nem por quanto tempo, então não pode relaxar as medidas, vamos deixar as coisas ficarem mais claras. Eu tenho duas perguntas para te fazer, Ana Paula. Uma é uma curiosidade minha, que eu queria que você reforçasse com os meninos. Eu vejo muitas pessoas muito preocupadas em fazer logo o teste rápido e se deu negativo, tudo bem, eu não estou doente. Mas a sensibilidade dos testes rápidos e também a depender da fase dessa coleta, podem não conseguir detectar a positividade. Está correto o meu raciocínio? Tá Era sobre isso. correto. Não adianta, às vezes, o paciente ele começa a sentir um sintoma, aí 2, 3 dias depois que ele está sentindo, ele já vai fazer o RT-PCR. Tem muita chance dele dar não detectado, né? Porque a carga viral, como eu mostrei naquele gráficozinho, ele tá. Deixa eu voltar aqui, ó. A carga viral. Inclusive, para reforçar na sua mesma resposta, a Raquel está dizendo o seguinte: que se os exames de IgM e IgG têm prazo limite para ser realizado, pode ser feito meses depois do possível sintoma, que aí você utiliza o mesmo gráfico para essa resposta também. Perfeito. Então, ó, o RT-PCR, se ele for feito aqui nessa janelinha de 0 a 3, 4 dias após o sintoma, tem grande chance daqui você ainda estar aumentando a carga viral e ele não dá positivo, né? A outra coisa é que a gente não pode desconsiderar a questão da coleta, né? Porque a coleta, de laboratório para laboratório, a gente sente que há uma diferença. Às vezes são pessoas que não estão muito bem treinadas para poder fazer a coleta, e aí você tem uma falha na coleta. E é importante fazer as 3 coletas, que são nas duas narinas, na região das aragotas e também na própria faringe, né? Na orofaringe, para poder aí você ter uma certeza do resultado desse teste. Então, ele pode sim. Então, é melhor você fazer essa coleta pelo menos assim, 4, 5 dias, 6 dias depois que você sentiu o primeiro sintoma, porque a doença, quem tem o primeiro sintoma, a pessoa já não fica muito mal 2, 3 dias, ela vai sendo assim, aparece anosmia, aí, tanto que os médicos pedem para você esperar se vai aparecer mais alguma coisa. Aí apareceu uma febrícula, aí depois a pessoa não dormiu bem. Então, é o tempo que realmente está havendo a replicação viral e geralmente com 5 dias, 4, 5 dias seria o dia ideal. Em relação às imunoglobulinas, os testes sorológicos de IgG e IgM, é sugerido que é melhor, tá vendo essa linha aqui? Vermelha, ela está mais ou menos aqui no 14º, 15º dia. Então, é aqui que você está começando a produzir. No entanto, você tem na literatura também mostrando que tem pacientes que só começam a produzir a IgG para ela ser detectável a partir do 30º dia. Né? Então, assim, aqui em casa nós fizemos a sorologia com 25 dias depois que de todo mundo, a gente contou 25 dias para poder fazer a coleta de sangue para fazer IgM e IgG. Agora, também lembrar, Virginia, que existe, isso também apareceu no trabalho, que tem um pouquinho da própria produção, entre aspas, cruzada de IgG e IgM. Né? Os pacientes covídicos, tem alguns pacientes, principalmente os pacientes que estão naquela fase, que passaram por aquela fase severa, eles podem ficar permanecendo com IgM
e IgG muito alto durante um certo tempo, entendeu? Então, tem essas variações realmente a depender da fase da doença. Mas, geralmente, preconiza-se fazer IgM, IgG depois dos 21 dias, né, do primeiro sintoma, e o RT-PCR é importante que você faça pelo menos no quarto ainda é pouco, quinto, sexto dia após o sintoma. Não sei se eu respondi. Respondeu, aí tem uma pergunta sobre o PCR, aí eu quero também compartilhar com vocês a experiência, que em casa tivemos um enorme susto, achávamos que o meu esposo estava, assim, com Covid, fizemos o RT-PCR no quinto dia, deu negativo, e positivo anticorpo para dengue, né? Então, é um susto enorme você se vê na possibilidade de estar com Covid, mas você está sim doente, mas no caso dele era dengue, que a dengue também está acontecendo, a gente não pode relaxar também os cuidados. Depois a vigilância esteve no meu prédio, nós somos quase vizinhas, né, Ana Paula? Então, Isso. Tinha no meu prédio 2 focos na área comum, né? Então, é algo muito ruim, pessoal, você se vê diante de uma situação com criança em casa, ninguém adoecia e ele evoluindo na febre, na dor de cabeça, sintomas que também são da Covid. E aí fizemos no quinto dia, a coleta realmente é muito ruim, a pessoa viu na minha residência, a coleta maltrata o paciente, então se encontrar outras formas de coleta, o swab das duas narinas, né, e da garganta incomoda bastante. Então é isso, a gente não pode baixar a atenção em tudo que está à nossa volta, não só a Covid, né? Por isso que eu achei tão importante, Ana Paula, você falar sobre a biossegurança. Aí ainda sobre o PCR, tem uma aluna perguntando aqui, um paciente que teve sintomas leves e moderados, já obteve um PCR positivo, porém após 3, 4 semanas realizou o teste sorológico de laboratório e deu negativo. Tem a possibilidade de não desenvolver imunidade ou os testes não são muito confiáveis? Você tem que realmente aguardar e repetir essa sorologia, né? Quem teve um PCR positivo e a sorologia deu negativa, então tem que esperar uns 30 dias, porque realmente alguns pacientes só é detectado lá quando, na realidade, depois dos 30 dias. A gente sabe que todos esses testes sorológicos, eles têm, né, o que os imunologistas chamam de sensibilidade e especificidade. Então, o que tem que acontecer, que nós não chegamos ainda nisso, é que o que a especificidade diz? A especificidade, assim, é a garantia de que o negativo é negativo. E aí a gente, porque existe realmente essa variação e não tem uma. Todos os testes, eu não vou dizer, né, que são confiáveis, é porque varia mesmo a especificidade e a sensibilidade. Então, o mais importante é que a gente chegue numa fase que é exatamente o que a gente precisa, é que quando a gente for comparar o resultado dos testes, realmente 70% desses testes que foram negativos, eles sejam realmente negativos, né? E aí só 30 que vai entrar nessa janela que a aluna perguntou. Foi dado positivo RT-PCR e não apareceu. Ou seja, pode ser que ela ainda esteja, esse paciente, dentro dessa questão da própria especificidade do teste. Então, por isso que recomenda-se que seja repetido depois dos 30 dias. Tem uma dúvida aqui sobre exatamente o que é essa reação cruzada, tá bom? Uma estudante queria que você esclarecesse, e outra pergunta sobre a relação entre a ECA2 e o fato de hipertensos fazerem parte do grupo de risco. Se você poderia explicar melhor a relação. Tá. A história da reação cruzada, né, que acontece, é porque, como vocês viram, quando eu mostrei lá o esquema do vírus, o vírus ele é exatamente igual, né, ao SARS-CoV. Como também ele deve ter proteínas do seu envelope que possam ser iguais a outros vírus que estão que são responsáveis pelas infecções respiratórias, né? Então, os adenovírus, o SARS-CoV, a influenza. Então, como o paciente, esses outros, a pessoa já entra em contato, por exemplo, H1N1,
é um vírus que o vírus da influenza, todo ano a gente entra em contato com ele em algum momento. Por quê? Porque a vacina do H1N1, ela é eficaz por 10 meses. E aqui no Brasil, o nosso calendário de vacinação, H1N1, ela é repetida de 12 em 12 meses. Então, nesse período que a gente está agora, que a gente passou um pouco de maio, agora junho, é o período que a maioria da população, que não tem aquelas campanhas de vacinação, onde vacina maior número de pessoas, então é o período que a maior parte da população está numa janelinha aí de 2 meses que não tem mais anticorpos para H1N1. Né? Então, assim, o anticorpo, ele é dessa maneira, ele é formado, né? Ele fica um tempo, por isso que eu falei essa história até da imunidade para o SARS-CoV-2, mas a gente lembrar que essas vacinações constantes de H1N1, sei lá se nesse grupo que até a Renatinha chamou a atenção, ali não tem alguma infecção, alguma reação imunológica cruzada, que aí o anticorpo que tinha lá não era o específico, mas ele conseguiu conter a infecção, entendeu? Então é mais ou menos isso, não sei se me fiz entender da reação cruzada. Em relação à história do ECA2, ele está muito presente nos cardiomiócitos, né, como a gente mostrou. No entanto, logo no começo, não sei se vocês lembram, que saiu que todo mundo que tomava, né, que é um antihipertensivo, inibidores de ECA2, ou então os inibidores do receptor de ECA2, o AT1 ou AT2, esses pacientes tinham que suspender essas medicações, porque eles partiram do princípio de que, ora, se não tem receptor, eu vou diminuir a entrada de vírus ou diminuir replicação viral, tá? No entanto, o que acontece? Se eu diminuo a quantidade de ECA2, aí lembra que eu mostrei no esquema, se eu diminuo ECA, se eu deixo liberado, se eu aumento o ECA2, não tomando os remédios, né? Então eu tenho um efeito também de o quê? Eu aumento, né, a quantidade de receptor com o vírus. Então, por isso viu-se que não fazia sentido dos pacientes que usavam inibidores de ECA, eles deixarem de utilizar. E uma outra coisa, porque já está descrito que no coração, a ação no coração, ela pode ser por 3 vias. Ela pode ser por uma via direta, o dano direto do vírus lá no coração, porque em todos os microvasos sanguíneos ele tem ECA2 expresso e o vírus pode se ligar a esse ECA2. Então, ele dá esse dano direto. A outra via de dano direto é pela própria hipoxemia que está acontecendo por conta do dano alveolar. Então, a diminuição da quantidade de O2 em sangue arterial, ela também vai induzir o coração à possibilidade de arritmias e de infarto. E a outra coisa é pela própria hiperinflamação, tá? Então, independente do paciente deixar de usar a medicação, já está descrito que o dano do coração ele pode acontecer por esses 3 caminhos. Então, não há a relação em si entre o ECA, né, a ECA2 e o dano do coração. O que acontece é o vírus mesmo que causa o dano, a repercussão da hipoxemia que está sendo causada no pulmão e a própria fase da hiperinflamação que a doença chega. Certo? Muito bem. Aí tem estudantes perguntando sobre sequelas, se foram identificadas pelo COVID. Aí, pegando o gancho da sequela, tem um aluno perguntando se o fato da perda do olfato já está acontecendo há mais de 2 vezes, se isso significa que essa perda de olfato possa ser definitiva. E uma última pergunta que eu identifiquei aqui é sobre a ivermectina no tratamento, se ela teria relação com o possível reservatório do COVID, né, do vírus da COVID em parasitas.
Ok. Em relação às sequelas, Virginia, realmente isso é uma coisa que está começando a preocupar. São duas coisas. Primeiro, quais são quais as comorbidades que o paciente poderia desenvolver depois do COVID? Ora, se eu tenho tanto dano vascular, porque acontece um dano endotelial, pelo fato de que o endotélio do nosso corpo todinho tem esses receptores e, teoricamente, eles entrariam, inclusive, por exemplo, para ele chegar no sistema nervoso central, o principal mecanismo acredita que seja via mesmo células endoteliais cerebrais, entendeu? Então, assim, quais as comorbidades que isso aí poderia desenvolver? Por exemplo, será que o paciente que teve COVID, ele pode depois, por conta de dano endotelial, ele ficar com uma hiperlipidemia? Né, porque vai facilitar a formação de placas de ateromas, né? Então, será que o paciente que fez uso, aliás, que teve a COVID-19, ele pode ficar hipertenso, mesmo que ele não fosse hipertenso? Então, assim, a possibilidade de ter essas sequelas, né, e essas que seriam umas morbidades pós a Covid, ela é uma coisa real, mas assim, ainda existe uma possibilidade real. Não é real, mas a possibilidade é real, sim. Inclusive, também, lembra que eu falei que a angiotensina, ela leva muito à proliferação celular e à fibrose, né? Então, assim, é bem questionado. Será que no pulmão vai ficar aquela fibrose, o paciente que teve na fase 2, né? Será que isso aqui o organismo vai conseguir reparar, né? Destruir tudo isso? Então, assim, a possibilidade de sequelas é real, mas elas ainda não estão definidas. A gente não teve tempo ainda. É a mesma coisa se você pensar da Zika. A gente, quando teve aqui a epidemia de Zika, a gente nunca imaginou que que a Zika, né, que o vírus da Zika iria causar microcefalia. Só foi descoberto 10, 12 meses, 10 meses mais ou menos depois, né, da epidemia, que foi começando a nascer as crianças e vendo a associação, né, de microcefalia com mães que tiveram Zika, certo? É, Ok? a Aí, ultíssima pergunta é sobre explicar a razão de haver o aumento dos vasos sanguíneos na COVID. Pessoal, última pergunta da parte da fisiopatologia, certo? Ela vai dar continuidade com a biossegurança. Por na favor, realidade, fiquem aí. na realidade, a gente não tem assim, o aumento de vasos sanguíneos acontece pela própria resposta inflamatória, né? Então, a gente sabe que faz parte da resposta inflamatória. Toda resposta inflamatória vai levar a vasodilatação, vai haver a formação de novos vasos sanguíneos à medida que o processo vai sendo cronificado, pela liberação de todos aqueles fatores de crescimento do endotélio vascular. Agora, o que acontece na COVID, por isso que tem alguns protocolos que eles ficam fazendo os anticoagulantes, é porque você tem um aumento de tromboembolismo, porque tem disfunção endotelial e a disfunção endotelial também pode levar a tromboembolismo diretamente ou mesmo através daquele mecanismo do fator de crescimento tecidual que eu mostrei para vocês, tá bom? Virginia, e a questão da ivermectina? Ivermectina, por favor, que eu já A tinha esquecido, ivermectina, por sim. favor. Já existe alguns artigos também já descritos, mas são trabalhos in vitro e muito a medicina acabou que muitos médicos, aqui em casa mesmo, o médico disse para mim, olha, nós temos estudos in vitro, e aí a gente está colocando, esse é o protocolo que nós estamos fazendo e nós fizemos e graças a Deus deu tudo certo. Meu esposo fez esse protocolo sem nem Pois saber que é, realmente e era deu, Covid, porque você não vai é, esperar, né? é, Você fica tão apavorado que se existe um protocolo precoce e você tem acesso a esse tratamento, eu, com pelo menos, eu certeza. optei em sim, em realizar.
Nós também, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, gente, é o seguinte, só lembrando um pouquinho o que eu falei sobre o ciclo viral. Lembra? O vírus entra por endocitose, aí vai, se ele for um vírus de RNA, que é o caso do SARS-CoV, sofre a ação da transcriptase reversa, ele é transcrito, aí ele vai para as fases de replicação. Né? Ele integraliza no DNA da célula do hospedeiro e ele começa a produzir as proteínas que serve para ele, para poder acontecer a transcrição geral e a replicação do vírus, né? A montagem e replicação. Então, a ivermectina, juntamente com outros antivirais, como o Redensivir, o Lipitonavir, todos eles vão agir nessa fase, não sabe especificamente aonde, mas ele age nessa fase da replicação viral. Né, na hora em que está havendo a replicação, a produção das proteínas, a ivermectina tem essa função, juntamente com outros antivirais. O próprio interferon gama, o interferon alfa, que está sendo usado também em alguns pacientes mais graves, né, com muitas comorbidades, ele também age nessa mesma linha da ivermectina, do mesmo jeito como outros antiparasitários, como aquele, eu nunca sei o nome do fármaco, mas é o Anita, acho que não estou lembrando o nome, né, também age nessa fase. Né? Então, o objetivo de se associar, inclusive alguns protocolos, eles às vezes até associam esses antivirais e os antiparasitários e com os antivirais para poder eles tentar pegarem uma maior faixa, né, de todos os passos que acontecem aí nessa fase da replicação viral. E a hidroxicloroquina, não vou ninguém vai falar sobre ela, mas só para entender onde é que ela age. Ela age lá no comecinho. Ela inibe exatamente a entrada, né? Como se ela inibisse a entrada do vírus da célula, como se ela inibisse, ela não deixasse acontecer uma estabilização da ligação entre a proteína spike e o receptor ECA2. Então, por isso que muita gente, né, chama a atenção de que ele só serve, né, ele só teria um efeito melhor, benéfico, não é nem melhor, um efeito benéfico se ele fosse utilizado bem no início da infecção. Porque depois que o vírus já entrou na célula e ele já chegou naquela fase inflamatória, aí realmente ela não vai ter mais nenhum efeito. Certo? Deu certo, Virgínia? Tentando ligar o microfone, por algum motivo, eu não sei se é porque estava agora quase 170 pessoas, ele ficou bem lento para mim, para eu acionar meu microfone. Mas sim, esclareceu super bem. Mais a conexão na ponta, viu? Professor Paulo, se quiser tirar a apresentação para ficar com a tela cheia, pode ficar também, tá? É porque tem o restante da apresentação. Ela vai continuar. Gente, então é o seguinte, essa primeira parte, quem ainda tiver alguma dúvida sobre os aspectos fisiopatológicos, pergunte agora para ela poder entrar na próxima fase. No chat, eu acho que eu já consegui trazer todas as perguntas, foi muito esclarecedor. Então, se não tivermos mais nenhuma pergunta, por favor, Ana Paula, pode continuar. Bom, muito obrigada. Maravilhoso. Está repleto de elogios aqui no chat. Virgínia, obrigada. Como eu já esperava. Viu? Essa expectativa, eu sabia que ela ia ser superada. Jesus, deixa disso. Bom, então, gente, o que nós temos que fazer para a gente tentar desviar dessa tempestade de vírus, né? Então, é claro que isso vai precisar, vai ser imperativo a inclusão de medidas de biossegurança também nos laboratórios de microscopia. E essas medidas, elas começam a partir das imunizações. Todos os alunos, professores, técnicos, a gente precisa estar com o nosso esquema vacinal ocupacional em
dia. Esse esquema aqui eu retirei do anexo 1 da Sociedade Brasileira de Imunizações, em que ele sugere que para os profissionais da saúde, todas essas vacinas elas têm que estar em dia. Agora, a gente deixou em vermelho aquelas assim que são o imprescindível do imprescindível. Então, vai ter que verificar antes, acho que isso deve ser uma coisa que deve ser exigida antes de se retomar as atividades presenciais, mesmo que seja de 50% presencial, 50% online, não sei, mas eu acho que o esquema vacinal tem que ser exigido de todas as pessoas, tá? Então, pacientes com hepatite, desculpa, pacientes, né? A vacina, né? Verificar como está, né? Se você fez o esquema vacinal para hepatite A, B, ou então a conjugada A e B, existem diversos esquemas variados, né? A verificar como está o esquema vacinal de difteria, tétano e coqueluche, porque é muito comum a gente ter pessoas que fizeram apenas o protocolo, o esquema incompleto. Então, tem que ir num posto de saúde, mostrar que é estudante da universidade, que é da área da saúde e que vocês precisam atualizar esse esquema vacinal. E a influenza, né, que é o H1N1, que a gente até já comentou. Mas é importante verificar isso aqui também, a tríplice viral, se ela está em dia, né? É sugerido também uma antimeningocócica conjugada e verificar também a varicela, que geralmente varicela ela é dada a partir dos 13 anos, em 2 doses, isso aqui geralmente as pessoas já têm. Mas, assim, precisa ver isso aí, é uma coisa séria. A gente tem que estar imunizado, porque lembrem, gente, que a gente não sabe ainda repercussões. E vocês viram que o vírus, ele deixa o paciente, mesmo naquela fase bem leve, deixa o paciente com linfocitopenia. Então, você fica muito mais susceptível a outras doenças. É claro que doenças, vacinas antivirais, principalmente essa tríplice viral, o paciente que é imunocomprometido, que tem alguma doença autoimune, tem que conversar com o seu médico para ver se realmente ele pode fazer uso. Isso aí tem que, quando você for procurar, né, um posto de saúde, ou então faz primeiro essa consulta, se o médico que lhe acompanha, alguma coisa assim, para poder você saber se você pode tomar todas as vacinas, mas assim, gente, é uma coisa séria. A imunização é uma coisa que vai ser assim imprescindível que a gente sempre esteja com esse esquema vacinal. E a gente espera que bem breve, que eu acho que não vai ser tão bem breve, talvez 1 ano e meio, aqui a gente tenha, né, a vacina, aumentar aqui a vacina contra o SARS-CoV-2, certo? E aí a gente vai começar a ter que ter cuidado quando sair de casa. O ideal mesmo é que a gente tivesse a possibilidade, isso a gente está tentando fazer umas modificações no curso de odontologia, porque nós somos de todos os cursos, né? Nós somos, com exceção da medicina, que tem uma estrutura hospitalar, mas nós somos, assim, o curso e a área da saúde que mais pode se contaminar ou produzir contaminações por conta da produção dos aerossóis. Então, o ideal seria realmente trocar de roupa ao chegar na universidade, que todo aluno tivesse seu armáriozinho e trocasse de roupa para ficar com uma roupa ali e uma roupa para ele fazer tanto o seu transporte de volta e na sua casa. Se não for possível, pelo menos usar roupas básicas, né? Então, assim, o fato da gente ir para a universidade, que às vezes botava até uma roupa melhorzinha, tinha dia que queria se arrumar mais, né? Colocava os adereços, então a gente vai ter que evitar esses adereços, né? Então, assim, brincos e relógios, né? Todas essas coisas a gente não vai poder mais utilizar no nosso ambiente de trabalho. As meninas, né, que a maioria tem o cabelo longo, o cabelo vai ter que estar preso, né? E a outra coisa, muito aluno vai assim, de forma um pouco mais despojada, vai com sandalinha rasteira, não vai poder, né? Vai ter que ir mesmo com sapato fechado. Então, por isso que eu digo que veio para mudar a nossa vida como um todo,
né? Então, muda o nosso comportamento enquanto pessoa, muda o nosso comportamento enquanto você tem que ser responsável, você é até mais responsável pelo outro do que por você mesmo, né? Então, muda a rotina de uma casa, muda a sua rotina, muda a rotina da sua escola, muda a rotina do seu trabalho e muda a sua relação. E você tem que fazer tudo isso porque tem a sua relação com as pessoas mais idosas, né? Os seus avós, seus pais, tios. Então a gente tem que pensar, a gente pensa muito mais nele, muito mais no outro do que em nós mesmos para poder a gente tentar fazer, né? A gente se convencer da necessidade dessas mudanças. E ao chegar na universidade, né, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, lavar as mãos com água e sabão. E isso, né, a gente vai ter que ver na universidade. Tem que haver a possibilidade, né, de se colocar pias com água e sabão disponível para poder. Essa é uma orientação básica, né? Lavar as mãos com água e sabão, e que é extremamente eficaz. Por que que é eficaz? Que o sabão é um detergente, o detergente destrói gordura, e eu chamei a atenção a vocês que em volta da membrana do vírus, ele tem um envelope lipídico que facilmente ele é quebrado, né? Com sabão, com a substância detergente. Outra coisa, os laboratórios de histologia geralmente era solicitado apenas o uso do jaleco. Então, assim, não vai poder mais ser assim, né? Então, é preciso jaleco, é preciso propés, é preciso usar a máscara, é preciso usar luva, é preciso usar gorro ou touca. Então, a gente vai ter que passar a trabalhar nos microscópios realmente com uma paramentação. E a paramentação vai ter que ser realmente completa. Jaleco, propés na entrada do laboratório, máscara, luvas, gorro ou então touca. E em todo o laboratório, como assim, em todos os ambientes, vai ser necessário a gente ter ali presente álcool gel, né? Tem que ter o álcool gel ali, o álcool em gel a 70, para poder facilitar. Na hora que você tirar a luva, você for pegar no trinco da porta, passa o álcool gel e se for voltar para o microscópio, já vai ter que usar novamente a luva. Então, tá ali o álcool gel, pode ser assim. A gente já tem outras coisas disponíveis, esse aqui é bem interessante, né? A gente não sabe também a durabilidade, tudo é muito novo, né? Esse pedalzinho, o tanto que ele vai aguentar diversos acionamentos durante o dia, né? Mas é uma opção e é uma ideia interessante. Uma outra coisa que vai ter que acontecer é o distanciamento, né? Então, assim, se a bancada cabia 5 microscópios, vamos botar 3 microscópios na bancada. Assim, a gente vai diminuir a quantidade de pessoas aqui dentro dessa sala. Muita gente tem sugerido que durante esse período aí a gente não deve usar os ar-condicionados, porque diz que fica só o ar ali dentro do ar-condicionado para papar. Por um lado, é verdade. Então, assim, o ar ele vai ficando meio denso. Mas uma opção é usar o ar-condicionado, até porque a nossa temperatura ela não permite que a gente trabalhe todo paramentado em uma sala sem ar-condicionado. Nós temos uma temperatura média anual muito alta, em torno de 32 graus, então é impossível isso aí, né? Mas é orientado que a cada 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia, haja uma abertura de janelas. Nunca desligar o ar-condicionado e abrir a janela. Você tem que deixar o ar-condicionado ligado, porque aí você está ali naquele. A sua sala está com uma temperatura, vamos supor, de 20 graus. E a temperatura lá fora, ela está, vamos supor, de 29 graus. Então, o ar que está dentro da sala com o ar-condicionado é ele quem vai sair, tá? Então, ele sai e vai entrar o outro para renovar aquele ar.
Você não pode desligar o ar-condicionado e deixar a janela aberta, por quê? Porque esse ar, ele não vai sair, não vai haver a circulação inteira do ar, porque não vai ter a manutenção, né, o próprio ventilador do ar-condicionado e a manutenção daquela temperatura que vai fazer com que ele seja jogado para fora. Não é assim que acontece quando a gente está num ambiente com ar-condicionado. Na hora que você desliga, você rapidamente, você já não aguenta ficar ali naquele local sem você abrir ou então religar o ar-condicionado, tá? Então, fica quente do mesmo jeito que está lá fora, então não vai acontecer, porque precisa ter essa diferença para poder acontecer a circulação do ar, certo? A outra coisa seria a colocação de barreiras entre os microscópios. Aqui eu trouxe só essa imagem da cidade de Wuhan, em que eles fizeram, né, esses anteparos, né, que estão aqui protegendo totalmente o aluno, mas veja que todos eles sempre com o uso, mantendo o uso de máscara, sapatos fechados, aqui com calça comprida, né? Então, assim, é uma opção da gente tentar fazer, né, alguns talvez com policarbonato, que é uma coisa mais leve, fazer umas separações aqui, umas barreiras físicas, na realidade a barreira física. Sempre lembrar, gente, que em biossegurança a barreira física sempre é muito melhor do que as sugestões ou as soluções de desinfecção química. É bem melhor, realmente a barreira física é importantíssima. E a outra coisa que a gente vai ter que também aprender a utilizar dentro do próprio laboratório seria o uso de algumas sinalizações, né? Então, já existe aí há bastante tempo essas fitas, e aí a gente vai ter que tentar fazer isso aí para poder colocar nos nossos laboratórios de aula, para tentar exatamente fazer o fluxo do caminhar de cada pessoa ali, até onde ela pode ir, onde ela tem que estar afastada. Agora a gente vai ter que acrescentar isso aqui, né? Então, como ficam os microscópios e as lâminas, caixas de lâmina que os alunos vão pegar? Eles vão estar de luva para não se contaminar. No entanto, isso não quer dizer que a luva dele não possa estar contaminada, e ele está pegando ali no microscópio e na lâmina. Então, a gente teria que fazer realmente desinfecção dos microscópios. O que a gente tem visto que seria a coisa mais adequada, seria o ácido peracético a 2%, que é o ácido acético com peróxido, uma formulação de ácido acético com peróxido de hidrogênio, que dentre as substâncias corrosivas, ela tem um menor poder corrosivo. O hipoclorito de sódio, né, que seria água oxigenada, mesmo ela diluída e tudo, ou numa concentração baixa de 0,5%, ela tem um alto potencial de corrosão. Então, acho que isso aqui ele daria uma melhor preservação aos nossos microscópios. E as lâminas e caixas vai ter que usar mesmo a desinfecção com spray, né, de ácido isopropílico a 70%. Não é indicado você botar ácido peracético em spray, como eu falei aqui, porque você pode inalar e como ele é corrosivo, a gente não sabe o dano que isso aí pode acontecer a longo prazo. Isso aí são sugestões que a gente está trazendo aqui, baseado, né, em alguns trabalhos com a utilização dessas substâncias para desinfecção. Tá? E nós temos uma série de problemas, né? Por exemplo, telefone celular, ninguém consegue ficar sem ele. Então, assim, parece uma parte integrante, as pessoas podem ficar até deprimidas porque não estão com telefone celular. Eu, pelo menos, eu passei 2 dias sem o WhatsApp, eu quase que morro de depressão, porque eu queria saber o que estava acontecendo nos grupos e eu não tinha acesso. Então, assim, a gente vai ter que também ser isso aí, vai ter que ter entrou na sala, o telefone fica dentro de um saco plástico e quando sair, esse saco plástico vai para o lixo, ou quem quiser desinfectar o saco plástico com o que tiver lá disponível na sala, mas vai ter que ficar mantido mesmo em saco plástico, de preferência para ficar dentro da bolsa. E aí tem outros problemas, né? Pelo menos lá no laboratório de patologia bucal, a gente tem essa dificuldade, que os alunos chegam com bolsas, mochilas, às vezes livros, e aí a gente não tem um espaço para acondicionar essas coisas. Então, o ideal é que essas coisas fiquem em armários individuais dos alunos e que eles entrem no laboratório
somente com a sua paramentação. Vai com o jaleco na porta do laboratório, coloca o Propés e lá dentro ele vai botar a máscara, vai botar a sua luva e o gorro para poder ele começar a trabalhar. E se não, vai ter que partir para essas, se a gente não tem esses armários, vamos ter que partir para algumas soluções domésticas, que seriam o uso de sacolas plásticas, saco plástico, não sei. Isso são pontos que eu trouxe aqui, apenas assim, com o objetivo da gente começar a pensar nisso aí, tá? Eu acredito que a gente vai viver esse momento assim de um pouco de incerteza. Acredito que até dezembro, acredito que a gente ainda vai estar nessa incerteza aí da presença muito real do coronavírus, como aquela foto que eu mostrei anteriormente. E aí, gente, para terminar, essa daí é uma flor do deserto. Eu digo que eu fui a pessoa que mais matei planta, porque minhas plantinhas nunca iam para frente. E eu ganhei essa flor do deserto, e depois de quase um ano, ela floriu no dia 23 de abril, em pleno isolamento social, né? E eu coloquei aqui, que eu achei ela muito bonita, e coloquei essa frase que também me mandaram ao longo dessa pandemia, que diz, né, o tempo é o tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E essa frase me levou a refletir muito na nossa universidade. Eu acho que nós estamos juntos para fazer uma travessia, tá? Mas para a gente fazer essa travessia, a gente tem certeza que existe uma margem, né? E eu acredito que ela tenha, e o mais importante, que essa margem é muito boa, tá? E se eu tenho que atravessar, e que eu já sei que tem uma margem, e essa margem é boa, eu tenho que ousar para fazer essa travessia. Só que é muito mais fácil a gente fazer essa travessia se todos nós estivermos antenados e ligados, né? Do que a gente estar separado e não trabalhar num contexto ou com um objetivo comum, né? E porque se a gente não fizer isso, aí realmente a gente vai ficar nessa margem, longe daqueles que conseguiram se unir e passar. Então, essa era a minha mensagem para vocês, tá? Eu queria agradecer imensamente as palavras carinhosas da Caruza, da Renatinha, não sei se Delane está aí, mas é uma pessoa que também gosto muito, e principalmente de você, Virgínia. E aí eu vou tirar a apresentação para poder dar uma olhadinha para a cara de vocês. Muito obrigada, gente. Eu também queria que as pessoas, se possível, ligassem suas câmeras. Ana Paula, assim, coração repleto de gratidão pela sua disponibilidade, por toda a atenção e cuidado que você teve em fazer essa apresentação. Eu acho que, como você disse, é um momento de travessia e a gente quer muito fazer, e eu destaco, vamos fazer de forma segura, de forma consciente. A maioria dos meninos que